Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos estar meditando hoje aqui na segunda carta de 2 a Timóteo. É uma carta que traz uma riqueza muito grande para a nossa vida espiritual. Eu resolvi compartilhar com os irmãos o conteúdo dessa carta, por que Paulo escreveu essa carta. Então vamos estar meditando aqui em 2 Timóteo. Vou ler aqui no capítulo 1, onde Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que há em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Vamos estar fazendo uma rápida oração para entrarmos nesse texto. Santo Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus precioso, te rendo graças, Senhor, por essa oportunidade de estar meditando na tua santa palavra. Ó Espírito Santo, venha falar com todos nós. Toma esta mensagem, este livro de 2 Timóteo, e fala aos nossos corações, Espírito Santo. Segundo a tua boa vontade, eu te peço a tua santa graça nesta leitura e nesta meditação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos aqui a saudação do apóstolo Paulo, para Timóteo, o obreiro de Paulo, de muita confiança do apóstolo Paulo. A gente encontra aqui em 2 Timóteo uma preocupação de Paulo com a vida espiritual deste obreiro. Não que ele estava em decadência espiritual, não que ele estava em falhas, mas Paulo procurava preparar mais este obreiro para a obra do Senhor. E aqui Paulo dá muitas instruções para Timóteo, acerca do seu ministério, acerca da sua fé, acerca do seu amor pelo Evangelho. Nós estamos aqui meditando, vamos fazer um esboço nesse livro e vamos saber por que Paulo escreveu essa carta. Paulo muito preocupado, já no fim dos seus dias. Então ele escreveu essa carta para Timóteo, preocupado muito com Timóteo, também com a sua própria vida, que já estava chegando já ao fim dos seus dias. Paulo começa aqui no capítulo 1, no versículo 4, ele deseja ver Timóteo. No capítulo 4 diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Então, que a gente dá a entender que Timóteo ele era um obreiro bastante sensível, amoroso, que Paulo, ao lembrar de Timóteo, ele alegrava em ver as lágrimas. É como se ele estivesse vendo as lágrimas de Timóteo, porque Timóteo, certamente um homem de muita fé, de muitas pelejas, chorava pelas almas, Quando Paulo diz que, ao lembrar das suas lágrimas, Paulo enchia de gozo, Porque quando alguém chora pela obra do Senhor, é porque aquela pessoa está cheia de Deus. Assim era a vida de Timóteo, Cheio do temor, Cheio da graça e cheio do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo tinha um desejo de ver Timóteo depressa, Aí no versículo 6 do capítulo 1 ainda, Paulo lembra Timóteo para despertar o dom que ele tinha. Timóteo tinha um dom, que esse dom ele recebeu pela imposição das mãos do apóstolo Paulo. Vamos ver então aqui no versículo de número 6. Ele diz assim: por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos.
Então, Timóteo tinha um dom e Paulo exortava Timóteo para colocar o dom em prática. Aqui mais para frente fala outras coisas, né? Que para ele não ter temor, que pudesse expor o dom, trabalhar com o dom, porque o dom é uma ferramenta, né? Se você tem um dom de Deus, que seja profecia, que seja um dom de visão, que seja o dom da revelação, o que Deus passar, você tem que passar para a igreja, né? E também não pode esconder. Paulo mandava ele despertar o dom que ele tinha, que Deus tinha dado a Timóteo através das mãos de Paulo. No versículo 13, diz assim, versículo 13, está dizendo assim, olha, conserva o modelo das sãs palavras de que de mim tens ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Então, Paulo exortava Timóteo e pedia para ele conservar o modelo das sãs palavras que saía da boca do apóstolo Paulo. Então, a gente dá a entender aqui que Paulo, na realidade, estava tendo um zelo pelo ministério de Paulo. E Paulo, sabendo que estava já prestes, né, Deus recolher ele, então ele começava a exortar. Essa carta aqui, desde o primeiro capítulo até o último, é só exortando e preparando Timóteo, como se Paulo estivesse preparando Timóteo para assumir o seu lugar. Aqui a gente vai entendendo, né? É um livro muito rico em detalhes, em exortação, fala praticamente de tudo. Então nós lemos aqui no versículo 13, que era para ele conservar o modelo de fé, né? Vai falar das sãs palavras que Paulo falava. Na verdade, né, as nossas palavras têm que ser palavras escolhidas, né, como você escolhe ouro na bateria, né? Tem que ser palavras que agradam a Deus. E Paulo tinha essa preocupação que Timóteo viesse ter, conservar as sãs palavras que saíam da boca de Paulo. Aqui no capítulo 2, no verso 1, Paulo tem a preocupação de pedir, né, para ele fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Eu vou até ler aqui, viu? Que é já no versículo 1 do capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Então ele pedia para fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Uma pessoa fortificada na graça, estando cheia da graça de Deus, ele é um obreiro preparado para qualquer obra. O próprio Paulo mesmo já tinha essa experiência com Deus, quando ele pediu, né, para o Senhor que tirasse aquele espinho da carne dele, quando o próprio Deus disse que a graça dele era o bastante na vida de Paulo, né? Que a minha graça te basta. É um versículo muito conhecido por toda a igreja. Agora aqui, no versos 3 e 5, Paulo pede para ele sofrer as aflições como um bom soldado. Do 3 ao 5, né? Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Quer dizer que o bom obreiro, a boa obreiro, o bom crente, ele sempre vai deparar com momentos de aflição, de tribulação na sua vida. Qualquer um. Isso aconteceu na época do apóstolo Paulo, depois surgiram grandes homens de Deus, os heróis da fé, né? E outros que não foram incluídos nos heróis da fé. Estou falando dos heróis da fé e outros. Depois da igreja primitiva, grandes homens de Deus, como Lutero e outros, todos eles passaram por grandes aflições e grandes tribulações. Então, Paulo pedia para que ele sofresse com ele, como Paulo estava sofrendo, né? As aflições como um bom soldado de Cristo. No versos 4,
ele diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, mais uma exortação falando para Timóteo, né? Que aquele que milita, né? Que está alistado no Evangelho de Cristo, ele jamais vai se embaraçar com coisa alguma, né? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mais uma exortação para Timóteo, neste último livro, né? Nessa última carta de Paulo. Foi a última que ele escreveu, depois ele foi decapitado. Então ele pede, né? Ele exorta Timóteo: olha, Timóteo, ninguém que se limita, se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, Paulo aqui fala que ninguém se embaraça, porque o bom obreiro, mesmo que Paulo está falando, né, aquele obreiro bastante idêntico mesmo com a palavra do Senhor, que guarda a sã doutrina, que guarda a palavra, que não deixa a desejar, ninguém vai achar falha nele, ele não vai ter embaraço em nada, nenhuma acusação pega ele guarda a doutrina direitinho, ele compra e paga, ele tem facilidade nas escrituras, então ele não se embaraça com nada aqui nessa vida. Versículo 5: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Quer dizer que o crente só é coroado por Jesus Cristo se ele militar legitimamente. De que forma nós vamos militar legitimamente? Tendo uma boa conduta, guardando a palavra de Deus, andando em todos os seus princípios, como Paulo já deixou aqui mais atrás, né? Não embaraçando com nada. Aquele obreiro, aquela obreira, aquele membro irrepreensível, servindo a Deus, não deixando a desejar em nada. Então, Paulo aqui no 5 ele diz, né, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, a coroa não é para qualquer crente, não. É para aquele que está militando legitimamente. Só esses vão ser coroados. Então, nós vamos ver ainda aqui no 2, né? No versos 15 do 2, está falando assim, mais uma exortação: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, sempre é para o obreiro, né? Todos nós que servimos a Deus, estamos apresentando a Deus, né? Aprovado, né? Sempre com uma vida aprovada, com a vida santificada, com a vida conforme a vontade de Deus e do Espírito Santo, né? Guardando sempre a sua palavra, como Paulo aqui está falando, né? Apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Porque muitos se envergonham, né? Muitas pessoas passam vergonha por aí, sendo servo de Deus, mas tem uma má conduta, um mau testemunho, serve a Deus de qualquer maneira. Então, Deus não quer assim. É para nós nos apresentarmos ao nosso Deus sempre aprovados, como obreiros que não têm de que se envergonhar. Terrível coisa, viu? Vergonhosa coisa é quando o obreiro, qualquer um que serve a Deus, passar vergonha aí fora, porque não é um bom crente, não é um bom servo de Deus, não é um bom discípulo do Senhor, e sempre tem desses por aí se envergonhando, né? Nós lemos o versos 15, agora vamos ler o versos 2. Então, o bom obreiro não tem de que se envergonhar, porque ele maneja, né, bem a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, vamos ler o 22, né? Eu tinha falado o 22, do capítulo 2, que vai estar falando assim: louvado seja Deus. Aí ele pede, já que Timóteo era um obreiro jovem, ele pede para Timóteo fugir dos desejos da mocidade. Ele diz assim: foge também dos desejos da mocidade
segue a justiça. Quer dizer, ser uma pessoa justa, né? Fugir dos desejos, que surge muitos desejos, né, nas pessoas jovens, tanto homens como mulheres. São muitos pratos. Então, Paulo pedia para que ele fugisse, né, dos desejos da mocidade, mas que seguisse a justiça, seguisse a fé e o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Quer dizer, aqui dá a entender que os jovens também, né, os jovens também têm que fazer parte da pureza, têm que ter um coração puro. Nada de jovem estar congregando em uma igreja e não andar em conformidade à doutrina, né? A doutrina, todos têm que seguir direitinho, tanto os jovens como idosos, anciãos, todos têm que obedecer a mesma palavra, porque o jovem também está lutando pela sua salvação. Então ele pede, né, para fugir dos desejos da mocidade, seguir a justiça, a pessoa justa, ter fé, ter amor, que está falando caridade, né? Ter amor e paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Os jovens têm que ter paz também entre si, né? Com a comunhão plena com toda a igreja, não está contradizendo em nada, servindo a Deus direitinho, né? Vamos ler o verso 24, né? E ao servo do Senhor não convém contender. Aqui ele fala para fugir de contendas. Nem jovens, né, nem adultos, nem ninguém pode estar entrando em contendas com os outros, né, com os outros membros da igreja. Então Paulo advertia para não ser uma pessoa contendeira. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Então, aqui dá a entender que os jovens também têm que ser aptos para ensinar. Além de andar na doutrina, de estar fugindo dos laços da mocidade, ele tem que ter conhecimento de Bíblia. Tem que estar lendo a Bíblia e tem que estar instruindo aqueles que necessitar acerca de uma instrução na palavra de Deus. Então, já que Paulo aconselhava ele, por ele ser jovem, Paulo pedia para que ele fosse uma pessoa também apta para ensinar e uma pessoa sofredora. Esse sofrer aqui é sofrer pelo Evangelho, é sofrer por amor à igreja, por amor ao rebanho, por amor à salvação. Porque uma pessoa que não aguenta sofrimento, uma pessoa que não é sofredora, ele não luta nem pela sua própria salvação, porque ele foge da luta, ele foge da doutrina, da perseguição. Então nós temos que sofrer por amor a Cristo e também pela nossa própria salvação, já que esse prêmio, né, caiu como uma luva na vida dos perdidos, que éramos nós, né, quando estávamos perdidos lá nas trevas. Agora nós vamos pular aqui para o capítulo 3 de Timóteo. Vamos fazer um pequeno esboço aqui, alguns versículos que eu escolhi para nós estarmos meditando aqui. Então, no capítulo 3, no versos 1, Paulo vai exortar, advertir Timóteo, né? Que nos últimos dias haveriam, né, dias difíceis para a igreja. Vamos ver aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu vou ler mais versículos aqui, né? Vai haver, então Paulo, aqui já era uma profecia, né? Que nos últimos dias, era meio que Paulo está falando assim, olha Timóteo, depois que eu partir, vai vir dias trabalhosos, nos últimos dias do Evangelho, né? Nos dias futuros do Evangelho vai ser muito difícil. A igreja, muitos vão dar trabalho na igreja. Como ele diz aqui, né? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, quer dizer, homens que amavam a sua própria vida, mas não amavam o evangelho, coisa nenhuma, né? Avarentos, presunçosos, quer dizer, vaidosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, né? E a desobediência abrange aqui, Paulo falando, até pais e mães. É somente os irmãos da igreja e o próprio Deus não.
são desobedientes a pais e a mães. Profanos são pessoas que profanam a verdade, que pisam na verdade, né? Sem afeto natural, pessoas irreconciliáveis. São pessoas que não se reconciliam, ele não se curva, ele não se humilha. Surgiria pessoas assim, né? Que ia resistir à verdade. E ele não dava um passo atrás, né? Que é uma pessoa soberba, né? Ele não se curva, ele não dá um passo atrás. É ele que está com a razão, sendo que está errado inteiramente. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Olha, meu Deus do céu, como existe pessoas caluniadoras, não cabem. Toda igreja tem um. Cruéis, sem amor para com os bons. Olha aqui as pessoas que dão trabalho para a igreja. A gente já leu aqui, né? Homens amantes de si mesmo, quer dizer, não obedece à doutrina, só olha para o seu eu, avarento, né? Por causa do dinheiro, ele trabalha a semana inteira, mas não vai nos cultos, né? Prestam só as pessoas vaidosas, a igreja está superlotada de pessoas vaidosas, de pessoas soberbas, pessoas que blasfemam. Isso aí não tem nada a ver, não, fica blasfemando da verdade. Desobediente a pais e mães, ingratos, são ingratos para com o próprio Deus que está dando a salvação, e ele está na soberbice, na desobediência, profanando na vaidade. Então Paulo instruía Timóteo sobre tudo isso, né? Pessoas que não têm afeto natural, caluniadores, inconstante, aquela pessoa que não tem firmeza na doutrina, uma hora está obedecendo, outra não sai da igreja, mas fica dando trabalho. Pessoas inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha aqui as pessoas que iam dar trabalho nos últimos dias. Traidores, como tem traidores, né? Às vezes o pastor confia tanto numa pessoa, ou até mesmo um membro da igreja, e daí a pouco ele passa uma grande decepção com aquela pessoa que traiu ele. Pessoas obstinadas, orgulhosas, mais amantes dos deleites, da vaidade, né? Das coisas deste mundo, do que amantes de Deus. Meu Deus do céu. As pessoas queriam, né, dar trabalho para a igreja, está tudo aqui nomeada pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que obstinadas, traidoras, orgulhosas, amigos dos eleitos, amigos da vaidade, das coisas da carne, amigos dos deleites, do que amigos de Deus. Tendo a aparência de pessoas piedosas, de pessoas honestas, né? Tendo só a aparência de uma pessoa justa, às vezes tem aquela palavra bonita, só de engano, né? Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então Paulo dizia, foge, afasta-te, né? Então Paulo, negando a eficácia dela. Aí Paulo diz, destes afasta-te. Então nós lemos uma lista que Paulo passava para Timóteo das pessoas que ia dar trabalho nas igrejas, que a igreja ia enfrentar dias trabalhosos nos últimos dias. A gente está vendo tudo isso nos dias de hoje. Aí nós vamos meditar aqui ainda, nós lemos aqui no capítulo 3, né? No versículo 1, do 3 a seguir, né? Vamos ler aqui no 10, para nós ganharmos tempo. Vamos ver o que é que o 10 aqui está falando, que instrução Paulo está dando para Timóteo, aqui no versículo 10. Tu, porém, aqui agora Paulo exalta Timóteo. Paulo diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Todas essas qualidades aqui, que Paulo está citando aqui, Timóteo tinha. Quer dizer, Timóteo era um obreiro que seguia ao pé da letra a doutrina do seu mestre, do apóstolo Paulo, né? De quem ele era discípulo naqueles dias. Aí Paulo diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, a intenção que Paulo tinha, né? De ganhar almas e mais almas para Jesus. Timóteo também tinha. Paulo tinha muita fé, Timóteo também tinha. E Paulo era longânimo, Timóteo tinha uma grande longanimidade. Paulo era amoroso, né? Está falando aqui que é caridade. Então Timóteo era uma pessoa amorosa também. Paulo tinha muita paciência, Timóteo também tinha muita paciência.
Então aqui Paulo enaltecendo as virtudes de Timóteo. Então nós lemos 10, né? Vamos ler o 13, é do 10 ao 13. Então, e aí Paulo diz, né? Depois da paciência vem: perseguição e aflição tais me aconteceram na Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então Timóteo também era exemplo de perseguição. Assim como Paulo sofria perseguição, Timóteo também tinha o mesmo exemplo, né? A Bíblia não conta as perseguições e as aflições que Timóteo tinha, porque Timóteo não escreveu nenhum livro, né? Mas Paulo aqui descreve, né, que Timóteo foi um homem que passou grandes perseguições. Inclusive, no final do livro de Hebreus, fala de uma prisão de Timóteo, né? Hebreus fala que o nosso irmão Timóteo já foi solto, né? Quem escreveu o livro de Hebreus chega a falar isso, que Timóteo já tinha sido solto. Se eles viessem depressa, ia ver ele. Vamos ver então o 13. Nós demos o 13, né? O 12. E aí ele diz, o 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos, todos. Timóteo passou, Paulo passou, Barnabé passou, Lucas passou. Não sobra ninguém. Se você está servindo a Deus direitinho, está andando na sã doutrina, você vai vir perseguição em cima de você, de todos. Então vamos meditar ainda. Agora nós vamos para o capítulo 4. Para o capítulo 4, vamos ver aqui o capítulo 4. No capítulo 4, já no versículo 2, Paulo tinha preocupação e deixava isso para Timóteo, né? Para Timóteo pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Aqui no versículo 2 ele diz aí, ó. Vamos ler o 1 para entender melhor, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo, né? Quer dizer, fora de tempo, a tempo e a fora de tempo, né? Redáguas, repreendas, exorta com toda a longanimidade física. Ele já tinha, né? Que Paulo tinha falado que ele era exemplo da doutrina na longanimidade, ele já tinha longanimidade. Então, que era para exaltar com paciência, né? Com muita longanimidade. Olha, fulano, não é assim não, é assim, assim. Para a pessoa não pular lá longe, né? Que se for assim com casca e tudo, a pessoa até sai da igreja. Então, ele falava assim que era para Timóteo pregar a palavra de Deus a todo tempo, né? E exortava, lutava, pelejava. E ele dizia assim, com toda longanimidade e doutrina. Quer dizer, a doutrina sempre foi a base do apostolado, né? Do apostolado do apóstolo Paulo. Sempre foi a base do seu ministério. Era a doutrina, a santificação. Aqui ainda no versículo 6, vamos ler o 4 também. Vamos ler o 4, né? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. São igrejas, né, que abrem por aí e que os membros rebelia contra o verdadeiro pastor, e eles fazem divisão nas igrejas e vão fundar uma igreja com seu próprio ponto de vista, da maneira que eles acham bom, né? Tem igreja nesse mundo para todo gosto, né? Tem igrejas que não obedecem à doutrina, que obedecem à carne, né? Então ele está falando aqui que eles amontoarão, né? Amontoarão para si doutores. Mas não é doutor, é nada. O doutor é aquele que são transgressores, né? Amontoarão, vamos falar assim, amontoarão para si transgressores conforme as suas próprias consciências. Mas doutor, né? E são pessoas que conhecem a Bíblia, mas atropelam, né? Paulo queria falar isso. São pessoas que têm conhecimento, mas não vivem, né? O conhecimento que ele tem, ele corta rodeio.
Então, amontoaria para si doutores segundo a sua própria consciência, né, seus próprios pecados, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, os ouvidos desses doutores iam totalmente desviar da verdade e pregar um evangelho facilitando, o evangelho fácil, transtornado, né? Onde as pessoas acham facilidade porque não tem renúncia, não tem cruz. Evangelho sem cruz. Vamos ver o versículo 8. Não, versículo 6. Versículo 6 diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspação de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Então aqui a gente entende aqui que esta carta de Paulo para Timóteo, que é uma carta pessoal, foi unicamente para preparar esse obreiro. O livro de Timóteo é um livro muito pequeno. Se você pode ler ele, acho que dentro de uma hora você lê todas. São pequenos capítulos, todos pequenos. Então foi uma carta de exortação, de preparação, falando de doutrina, falando de perseverança, falando de combater o bom combate, de militar, né, legitimamente, preparando o ministério de Timóteo. Paulo preparando o ministério de Timóteo, porque aqui a gente já acha, né, Paulo escrevendo aqui no versículo 6 do capítulo 4, que o tempo da partida dele estava próxima. E aí Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Paulo tinha tanta preocupação que no começo do livro de 2 Timóteo, Paulo tem desejo de ver Timóteo. Mas aqui já no final, Paulo, sabendo que os seus dias estavam contados, Paulo pedia para Timóteo vir ter com ele depressa, porque ele já estava sendo oferecido a expiação de sacrifício. Então ele diz aqui, olha, ele já antecipava, é como se ele fosse partir daquele dia, né? Então ele diz, olha, porque eu estou sendo oferecido por expiação de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E isso aqui, essa palavra é muito poderosa. Nem todos os obreiros, nem qualquer membro, ninguém nos dias de hoje, para falar uma palavra dessa, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, isso aqui não é para qualquer um, não. Tem que ter vida com Deus, tem que ser uma pessoa de entrega total, tem que ser uma pessoa que anda nos princípios, na doutrina, que tem comunhão, uma viva comunhão com Deus. Então, Paulo dizia que ele combateu o bom combate. O bom combate, qual é o bom combate? Guardar a sã doutrina, guardar os mandamentos, ser um obreiro valente na pregação do evangelho, quer dizer, enfrentando lutas, pelejas e firme no combate. O combate que Paulo fala aqui não quer dizer as lutas que ele passou, não. Os açoites que ele sofreu, as marcas que ele tinha no seu corpo, as enfermidades, os naufrágios, 14 dias com fome. Paulo não está falando disso, não. Paulo está falando de pregação do evangelho, de guardar a palavra de Deus. Porque não adianta nós ter uma vida de algumas décadas no evangelho, mas não poder falar essa palavra aqui, que combateu o bom combate. Qual é o bom combate? Guardar a palavra de Deus, andar na sã doutrina, não andar de mãos com este mundo, né? Estar longe do futebol, não usar vaidade, não usar bermuda, não usar tênis, não usar as redes sociais. Esse é o bom combate. Esse é o bom combate, porque é o seguinte, no livro de Hebreus diz que nós temos uma espada de 2 gumes, afiadíssima. Então Paulo chega a falar na sua palavra que nós temos que manejar a palavra da verdade. É essa espada que corta dos 2 gumes. Então o bom obreiro que tem um bom combate,
Ele tem essa espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então ele vai guardar os princípios, ele não vai andar sem camisa, ele não vai andar de bermudão, ele não vai andar de short, ele não vai assistir televisão, não vai torcer para nenhum time de futebol, não vai ter duas mulheres, não vai estar no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Ele vai estar guardando todos os princípios que o Senhor deixou para uma igreja cheia da virtude dele. Ele não vai estar metido com política, ele não vai estar metido com fofoca, ele não é um obreiro avarento, amante do dinheiro, é um obreiro que não anda em deleites, não anda em contenda, é um obreiro aplicado. Um obreiro, para falar isso no final da sua vida, que ele combateu o bom combate, ele tem que estar encaixado em tudo quanto foi falado aqui e muitas coisas que não dá para a gente falar. E tem que ter uma vida íntegra com Deus, uma vida cheia de temor, de obediência, um bom currículo, de bom testemunho, tanto com os da igreja como os de fora. Em tudo ele tem que ser um bom exemplo. Então, para falar combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, não é para muitos, são para poucos. Nos dias em que nós estamos vivendo, aonde Paulo já falava para Timóteo que seria dias trabalhosos para a igreja, porque surgiria homens amantes que não são mais sujeitos à verdade, acha que isso é coisa de muito tempo, isso aí é da era da pedra, isso aí é do tempo das cavernas, esse tipo de falácia, de escárnio, para mim isso é um escárnio, achando que Deus vai mudar a sua palavra, né? Que Deus, por causa do pecado dele, Deus vai dar um jeitinho e salvar ele, porque ele andou em desobediência, e por Deus ser misericordioso, vai perdoar aquilo ali, sendo que ele nunca quis fazer conserto com Deus. Não é assim não. Então é dessa forma, para nós falarmos que combati o bom combate, que a gente vê sempre quando morre alguém por aí, né? Eles possam combater o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Não é para qualquer obreiro, não é para qualquer pastor, não é para qualquer missionário, não é para qualquer evangelista, não. Não é para qualquer membro, é para aqueles que se entregou de corpo e alma e espírito ao Senhor nosso Deus. Então, está aí essa reflexão, né, da palavra do nosso Deus, onde a gente entende que esse livro de 2 Timóteo foi unicamente para preparar o ministério de Timóteo após a partida do apóstolo Paulo, para que ele prosseguisse, dá a entender, a Bíblia não está falando isso, mas dá a entender que Paulo preparava Timóteo como um pai prepara um filho quando o pai sabe que ele vai partir para colocar ordem na casa. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus.